Salve, salve galera, tá começando agora o Boi Brisa, podcast aí das irmãs Lima. Aqui quem fala é a Lohane, aqui do meu lado eu tenho a Raquel e a Nelly, exatamente. E aqui a gente vai bater um papo sem pressa, dar umas risadas, dar uma brisadinha aí gostosa, enquanto acompanha um cafezinho, uma broa. Então puxa uma cadeira, pega um pedaço de broa e vem com a gente pro... Hoje é família, hoje. Sim, totalmente louco que nem a gente. Para abrir os trabalhos, eu acho que a pergunta, né, que a gente pode fazer, como é que surgiu a ideia desse podcast? De onde vem a ideia do Bro e Brisa? Por que Bro e Brisa? Eu acho que a ideia de criar esse podcast era trazer, compartilhar algumas reflexões com as pessoas que talvez elas não tenham feito ainda, assim. Não tô falando que eu sou um gênio, mas assim, eu percebi que às vezes quando eu tava conversando com um colega de trabalho, um amigo, eu falava algumas coisas e eles falavam assim, cara, eu nunca pensei nisso. Aí eu acho que eu quero falar algumas coisas, assim, sabe? Tem algumas coisas que eu penso e talvez causar nas pessoas essa sensação de... como é mesmo? Caraca, eu nunca tinha pensado nisso. Entendeu? Sim. Então, em virtude disso, eu pensei em criar um podcast, enfim. E é isso, assim. Esse espaço de troca, né? Exato. Vem muito daquela troca, né? Principalmente na pandemia, que a gente passou bastante tempo junto, né? Compartilhando ali Sim. na casa dos nossos pais Sim. e tal. E a gente sempre tomava café junto, eram longas horas de conversa, de troca e tal. Então, esse papo, esse espaço de troca ficou muito relacionado ao café da manhã, né? Uma coisa assim, mais matinal e tal. E aí, Bro é uma coisa que você gosta muito. E Brisa é uma coisa que a gente, no sentido de viajar bastante, papos densos, papos engraçados, Sim. papos leves. Então, vem daí, né? Bro e Brisa. E você acha que teve um momento em que você pensou, preciso fazer isso, agora eu preciso fazer isso. Teve um momento de virada que tipo, você disse, não dá mais pra eu... Não jogar essa parada na rua e na pista. Sim, eu acho que não teve um momento específico. Eu fui vendo ao longo do tempo, assim, que eu quero falar com as pessoas, assim, sabe? Eu tinha muitas ressalvas porque eu não tinha vontade, não tenho, né? Vontade de ser uma figura pública, né? Mas eu tenho essa vontade de trazer minhas reflexões e ver como as pessoas recebem, como elas se sentem ouvindo, como elas pensam, entendeu? Então eu acho que foi acontecendo gradualmente, assim. Mas especificamente eu entrei nesse ano pensando, cara, eu quero começar esse ano. Preciso começar. Irmãos, E aí coincidiu com a sua vinda, né? Sim. Que a Lô morava lá no Rio, né? Lô não morava aqui. E agora a Lô tá aqui. Cara, maravilha. Eu ia fazer sem tu, mas bora. Sim, sim. E você sempre comentou muito sobre esse lance de poder trazer pessoas, né, do seu dia a dia, né, que você conhece, pessoas comuns para compartilhar um pouco dessa delas. Sim, cara, pessoas não famosas. Né? Eu tenho muito essa vontade, assim, não sei vocês, mas eu tenho muita curiosidade pelas pessoas, assim. Eu sinto, assim, muita vontade de perguntar coisas aleatórias ou muito específicas para as pessoas. Por exemplo, um dia eu tava na parada de ônibus esperando o ônibus, né? Óbvio. Mas eu fiquei pensando assim, cara, o que será que irrita o motorista, assim? Esse cara, especificamente. Para além do trânsito, para além de todas as coisas óbvias que a gente imagina que deve irritar ele, será que ele se sente irritado com a quantidade de vezes que eu faço sinal para ele?
Será que isso incomoda igual a gente fica incomodado quando vai lavar a louça e alguém fala lava a louça? Será que isso incomoda e irrita o motorista, sabe? Enfim, eu fico pensando muito nisso. E existe também a vontade de compartilhar pessoas da minha vida que eu admiro com outras pessoas, sabe? Eu queria muito, assim, tem umas pessoas que me causam, que eu conheço, né? Que me causam uma vontade, assim, de cara, todo mundo deveria ter um Jefferson na vida, entendeu? Todo mundo deveria ter uma Maria Elisa, pelo amor de Deus, entendeu? Todo mundo deveria conhecer essa galera, entendeu? Então, tem isso, assim, também existe essa vontade de compartilhar pessoas que eu gosto muito, que eu admiro muito, com outras pessoas. Sim. Isso é muito legal. E Maria Elisa e Jefferson realmente existem. São personagens que talvez aí mais pra frente vocês conheçam. Ou não, mas tá aí. São pessoas que estão na vida da Rachel, que ela admira. Nas nossas vidas, né? Sim. E aí eu acho que tem alguém que fala um pouco sobre pessoas que não estão necessariamente, não são referência, né? São pessoas do dia a dia, pessoas comuns. Tem alguém que te inspira, ou que te inspirou em algum momento, que nunca teve palco? Claro que com certeza tem, mas traz aí pra gente. Cara, claro que tem, obviamente. Essa pessoa, assim, é tu, né, mano? Pelo amor de Deus. Calma aí. Não, é sério, porque, olha só, galera, hoje eu sou baterista e sou professor de música. E eu toco violão, toco baixo, toco guitarra, toco bateria, ukulele, enfim. Então minha vida está muito voltada para a música. E eu sempre gostei de música. Porém, quem realmente começou a batucar, a se interessar pela bateria foi a Lohane, sabe? E ela ficava ouvindo as músicas e dizendo assim, olha só esse toque, mano, olha o que esse cara faz, olha essa batida. Sabe? Então, tudo que a Lohane fazia, eu queria fazer também, entendeu? Então, se a Lohane começava a desenhar, eu queria desenhar também. Sim. Se a Lohane começava a tocar... Se a Lohane começava a tocar... de irmão mais novo e de irmão mais velho, né? Exato. Eu quero também. Você não quer, não? Não quero, não. Se o irmão mais velho fala que não quer, ele também não quer. Mas a Lô começou a tocar violão. Aí a Lô deixou de tocar violão, mas eu continuei, né? Na verdade, essa foi a minha relação com as coisas, né? Eu começava, não com as coisas no geral, mas tipo, principalmente com essa questão dos instrumentos e tal, música, enfim. Foi uma coisa que eu não levei adiante, de fato. Eu me interessava ali, mas aí, agora não dá, ou sei lá, enfim, só esqueci. Sim. Então, assim... Mas que lindo, né? Mas que lindo, né? Eu acho que a gente é muito recíproca nesse sentido, assim. Você é uma pessoa que me inspira muito. Você para pra pensar, sei lá, em poucos minutos que a gente senta pra trocar, às vezes a gente nem tá falando nada, o simples fato de te observar como que você lida com as coisas, como que você tá, a sua forma de ver, de enxergar as coisas assim, me inspira muito também. Então você certamente é uma dessas pessoas que me inspira, assim, que não tem palco ainda. Mas eu acho que no geral qualquer pessoa que eu esteja convivendo, né? Porque é isso. Nem todas as pessoas da nossa vida a gente escolhe, mas algumas sim. Manter ali. E se de alguma forma eu convivo com você, com alguém, eu sempre tenho alguma coisa ali naquela pessoa que me inspira, que eu caraca, massa isso aqui, velho. Vou absorver essa parada aqui, vou pegar essa lição aqui. Que normalmente eu me relaciono assim com todos, sabe? Tipo, é a forma que eu olho pro outro, assim. O que você tem de bom pra oferecer, sabe? E não no sentido material, de interesse, assim, não. Mas na pessoa mesmo, sabe? Tipo, forma de pensar, forma de inspirar. Então é isso. É isso, mano. Reciprocidade total. Cara, eu queria te fazer umas perguntas, assim, sobre a gente. Pode ser? Pode ser. Um pouco mais. De nós duas, assim, quem você acha que é a mais teimosa? Mano,
A gente sabe, assim. Eu sou bastante cabeça dura, talvez, no sentido de ser uma pessoa que paga muito pra ver, sabe? Tipo, eu gosto de ouvir conselho. E eu procuro por conselho, muitas das vezes, sabe? Eu escuto aquilo, mas aí... Adoro jogar no lixo também. Aquela sacanagem. Desperdiçar, cara. Não, mas aí, no geral, tipo... Não são todos os conselhos, não. Eu sou bem cagona também pra muita coisa, mas... Eu sinto que, em algumas coisas, assim... Se eu tiver com o coração muito fixado numa ideia... Já era. Eu não vou ouvir conselho de ninguém. Eu vou lá, eu vou me ferrar. Ou não. Ou não. Exato. Que às vezes não acontece, mas às vezes eu me ferro pra caramba. E eu fico, é verdade. Na próxima, né? Galera, eu vou ter que concordar com ela, assim. Lulu é um pouquinho mais teimosa. Sim. Mas também, eu não sei bem... Na verdade, eu não sei bem se é uma teimosia. Você é determinada. Isso é muito legal. Talvez seja um senso de exploração, assim. Provável. Eu quero saber os próprios olhos. É isso mesmo. Sabe? Uhum. E que eu tenho menos, né? Eu sou mais assim. Rachel, não faz isso. Beleza, não vou fazer não. Sim, vou ficar aqui. Você falando que não é pra ali e pra ali. Mas eu acho que... Eu diria que você é teimosa em outros sentidos. Eu acho que a teimosia, ela se encaixa em muitos lugares aí. Eu acho que você é teimosa, por exemplo, na disciplina, sacou? Quando você bota na cabeça que vai fazer uma coisa, você vai até que faz o que é preciso pra alcançar aquilo ali, determinada, sabe? Então, nesse lugar, eu acho que você é teimosa, bastante teimosa também. Sabe? Próxima pergunta é: quem inventava mais coisa quando criança? Assim, é difícil. Essa é difícil pra gente, porque nós nunca tivemos esse perfil, né? De criança espoleta, né? Doida. Tacava fogo na casa, meio diabo da Tasmânia. Não, nunca tivemos esse perfil. Eu acho que rolava da gente inventar junto, né? E aí... dava uns B.O. de vez em quando. Às vezes sim, mas eu acho que eram coisas normais de criança, pô. Vivendo, explorando o mundo, às vezes dava merda. Acontece. Cortar o cabelinho, essas coisinhas, a sua sobrancelhinha, cortar o cílio. Normal. Tudo certo. Tá vivendo a infância direitinho. Exato. Eu tenho uma pergunta que eu acho muito boa, assim, que tem a ver com essa questão de inventar moda. Qual foi a maior besteira que você acha que a gente já fez? Cara, tem uma história boa aí. boa porque a gente tá vivo. Poderia não ser tão boa. Viva inteiro, né, também. Tem Foi, a questão cara, de estar inteira. Não arrancou nenhum pedaço e tal. Mas... Pô, teve uma vez lá em... Que a gente às vezes ia passar as férias na casa de praia que tinha de uma tia nossa, né? Em Mangaratiba. E lá em Mangaratiba, pra quem já foi, tá ligado que passa um trem ali, mano. Você tá ligado que passa um trem? A pessoa que tá ligada, ela já botou a mão na testa já. Ela já sabe, né, o que a gente tentou fazer. E aí a Raquel pilhou, assim, é porque a gente viu os outros fazendo, né? Uma pessoa muito próxima, inclusive, dando um bom exemplo, graças a Deus. Um adulto. Ele era um adulto, inclusive. Mas não culpando. Não culpando, não. É isso. Então, o que rolou? O nosso primo chegou e falou assim: cara, vamos pegar carona no trem. Eu e fulano fizemos isso. Fulano é o adulto, né, no caso. Eu e fulano fizemos isso tal dia, quando a gente veio aqui. Bora pegar, é mó de boas. É tranquilo, a gente... Eu e o fulano é o adulto, né? Pegamos carona no trem, assim, é só você segurar na grade, correr, assim, e dar um impulso, sabe? Easy. Com certeza a gente consegue fazer isso. Tipo, a gente aumenta.
já comigo, pô. A gente tá igual o Tom Cruise, né? Tranquilo, pô. E aí eu falei assim, ai, bora! Eu pilhei, assim, de primeiro. Ai, vamos, deve ser legal. Enfim, né? Aí a Lohane falou, A responsa da irmã mais velha. Porque assim, meu irmão, se der merda, se a garota pegar esse trem, der merda, vai ser merda 2 vezes, tá ligado? Porque eu ia cair a responsabilidade sobre mim. Sim. Falei, não, calma aí. Se for pra viver essa aventura, eu tenho que viver. Eu tenho que ir lá. ai, Se tiver que sacrificar, porque se tu morrer, eu vou morrer mesmo, então É, é melhor eu correr esse arrisca risco logo, logo. arrisca logo. Exato. E aí, não deu muito certo, né? Eu tentei, a gente tava indo da praia, meu chinelo tava molhado. Tem umas pedras do lado do trilho, não chão liso. Lisão, assim, lá Eu tenho que correr na pedra ainda. Então, é isso. Nessa de pular, de se agarrar, meu chinelo escorregou, não consegui encaixar o pé, eu fiquei pendurada só pelos braços, enquanto o trem andava. E a perna balançando de um lado As pro pernas outro. balançando. As pernas Até que eu balançando. caí debaixo daquele trem. Pesado, né? Toda vez, cara, toda vez que eu lembro disso, me dá uma agonia, velho. Porque na época a gente já só. A morte vem do ladinho. Do Do ladinho. ladinho, vem cá, meu amor, você quer ajuda? Mas a gente tinha o quê? Quantos anos aí? Uns 13? Eu tinha 13 anos. Você tinha 13? Eu Eu tinha tinha 15. 15. Nossa, como era avisada. Meu Deus. Enfim. E aí agora tem uma pergunta aqui. Engraçada, né? Mas enfim. Qual a maior briga que a gente já teve? E como a gente fez as pazes? Gente, essa briga, ela é histórica, assim. Ela é histórica porque... Sabe o quê? Muito comum. Exato. Ela é Não é histórica. porque foi grave. Não é que ninguém riscou faca pra ninguém, não. Mas uma vez a gente tava no aniversário de um amigo meu, e aí eu fiz uma piada super idiota, assim. Não, calma aí, contexto. Eu era uma irmã ciumenta. Muito ciumenta. Eu não gostava de compartilhar a Raquel, a Rachel, né, com os meus amigos, e não gostava de compartilhar meus amigos com a Rachel. Um problema sério de segurança, de loucura. Imaturidade. Então, normalmente, quando acontecia da Rachel ficar próximo de mim, dos meus amigos, eu ficava gastando ela. Tipo assim, tadinha, dando uma maltratada. Humilhando. Tipo, sai daqui, pô. Né? Querendo que você saísse dali. Ai, garota besta, tipo assim, né? Essas coisas, assim, né? Faz parte. Faz parte da adolescência. E aí a gente tava lá nesse aniversário do meu amigo, tipo, no quintal dele, assim, que já dava pra rua, porque não tinha portão. E aí eu fiz uma piada muito besta, assim, eu tava rastrelando a frente do quintal dele, e eu fiz uma piada muito besta. E aí todo mundo, ai, Rachel, nossa, que besteira, meu Deus. A galera riu, né? E nossa, que besteira. Aí a Lohane, não sei qual foi o raciocínio dela, ela pegou o chinelo, tipo assim, que besteira. Como se fosse, eu acho que foi, tipo, tacar tomate, né? Numa peça ruim, né? Tipo assim, enfim. Tipo, sai daí, velho. Sabe? E aí ela pegou o chinelo e tacou em mim. Só que o chinelo, ele tava ali macumunado com o diabo, entendeu? Com o diabo. Ele tava ali com uma parceria, um pactozinho, entendeu? Pegou na minha cara o chinelo. E aí eu já tava cansada de ser humilhada na frente das pessoas, né? Eu já tava meio irritada com isso, né? Com essa situação de ciúmes e tal. Aí eu fiquei meio paradona, assim. Aí ela levantou, viu que pegou no meu rosto e levantou pra me abraçar e me pedir desculpa. Tipo, mana, desculpa. Na hora que ela veio me abraçar, eu fechei a mão e virei um soco na cara dela. Só que não pegou. Deu tempo dela dar um esquife, sabe? Calma aí.
eu estava indo me desculpar, você ia me dar um soco, um botadão na cara? Aí, rolou, né? A treta. Qual foi? Aí eu comecei a chorar, né, de raiva. Você sempre faz isso, não sei o que, eu odeio, não sei o que. Cara, uma malhação na rua. Meu Deus. E aí ela pegou o chinelo e tacou em mim de novo. Falei, te embora, eu pedi desculpa. Eu pedi desculpa, ela também me bater, galera. Sem noção, né? Era bem sem noção. Nojentinha. E aí... Bem Leander. E aí, cara, eu não sei como a gente fez as pazes, assim, né? Eu acho que nesse sentido de brigas, assim, a gente não tinha muita dificuldade de fazer as pazes, assim. Normalmente a gente reconhecia. Chegava uma na outra. Picu. Ainda tinha essa de bobeira. Mas a gente sempre chegou, tipo, uma na outra, tipo, pô, mana, foi mal ali, tal coisa, né? E aí a gente se desculpava, real. A gente não guardava muito rancor, assim, não. Não. Sabe, uma da outra. Mas Mas é uma realidade. Essa foi a mais, assim, da Sim. gente. Mano, tu tem alguma... Assim, a gente é muito palhaça. Muito. E é um mal de família. Umas coisas bestas, umas coisas mal feitas, umas coisas feias. Mas acontece. Sim. Então, tu tem alguma memória aleatória, específica, que sempre que você lembra, você dá risada? Cara, não sei. Eu acho que eu tenho uma. Sua, assim. Lembra quando eu entrei no colégio? Sim, entendi. Ela tava com uma expectativa tão alta sobre isso, né? Um Tava. novo mundo. Novo mundo. Novo Colégio mundo. militar, meu Deus. Eu achei que ia ser o High School Musical. Exato, né? Filme americano. Ryan. Britney. Drew. E aí? Exatamente. A Mona, tipo, chegou pra mim do nada. Eu falei, mana, quando entrar no colégio, eu quero muito ter um apelido, sabe? Eu acho muito massa quem tem apelido, eu sempre achei muito legal, assim. Uma pessoa que se chama... O quê? Buiu. Sei lá. Bigolito, lembra que tinha um bigolito? Exato. Uns nomes aleatórios, assim, tipo, paçoca. Eu achava muito massa. Eu falei assim, mana, quando eu entrar no colégio, eu quero ter um apelido, meu. E aí, quando eu entrar, eu vou chegar pras pessoas, introvertida, né? Jurando que ia fazer Ficou quase o ano inteiro enfiado dentro da sala, desencanado. Tadinha. Foi bad esse momento. Não julgando. Acontece. Quando eu entrar no colégio, eu vou chegar pras pessoas. E quando perguntarem o meu nome, eu vou dizer Raquel Rianelli, mas pode me chamar de Nelly. É porque... Damn, girl! Fucking shit! Aí, cara, toda vez, assim, que a gente tá numa situação aí, a gente tá junto aí, qual que é o seu nome, senhorita, por gentileza? Eu, Raquel Rianelli, ela, mas pode chamar de Nelly. E ela fica rindo disso. Cara, é uma bobeira, mas é que tadinha, foi tanta inocência junto com falta de noção. Como que, ai Jesus, tá bom, deixa ela. Ai, deixa ela. Ainda bem que não deixou, né? Ainda bem que você me falou, assim. Avisei, né? Você riu na minha cara. Mano, vem. Eu fiquei... Tadinha. Realmente não, mas graças a Deus. Que né? bom. Não Mas gosto se de tu ser. chegar metendo essa. Derrota, né? Bullying. Dobrado. Bullying dobrado, totalmente. Enfim. Não, mas eu acho que, tipo, acabou que com o tempo isso foi se realizando, né? Uhum. Não se realizando, ai, nossa, que sonho, mas, tipo, com o tempo você virou Rachel. E não foi uma parada que você, não, me chama de Rachel. Não, foi uma parada que aconteceu. E hoje, qualquer lugar, velho, nas Marias se chamam de Rachel. Uhum.
né? Tipo, não chamo de Raquel. Nunca. Sim. Meu pai, minha mãe é tipo Rachel. É. Ninguém chama de É. Raquel. E por um bom tempo era Raquel, mas mudou, Exato. né? Tipo assim, não te chamarás mais Raquel, Uhum. te chamarás Rachel. Me diz, assim, a gente faz muita palhaçada, mas também tivemos baixos, Ou né? se tiver, né? Mais baixos Se do bobear, que se alto. bobear ainda tá baixo aquela do... que eu Mas você saberia dizer, mano, um momento difícil que a gente se apoiou de verdade? Assim, pessoalmente, eu tenho um momento que foi quando eu saí do armário, eu me assumi e tal. Que foi bem complexo entender o que estava acontecendo. Porque eu fui muito nova, né? Foi Sim. ali por volta dos 15 também, talvez, 14, 15. 2011, eu lembro. Em torno de 2011. 2011? 2011. Eu tinha então 15. Estava no 15. primeiro ano, eu acho. 15. E foi muito difícil entender o que estava acontecendo, o que eu estava sentindo. E aí eu sabia mais ou menos o que as pessoas, né, pensavam sobre isso, principalmente dentro de casa. Então isso criou uma pressão interna em relação a esse assunto para mim. E só que chegou uma hora que eu não aguentava mais. Eu precisava compartilhar isso com alguém, tá ligado? E esse alguém foi você, né? Tipo, você era mais nova e tal, mas... E nem foi uma coisa, né? Vamos lá, não foi uma coisa tipo assim, oi, mana, beijo moças, quero beijar moças. Não foi isso, né? Não. Eu tava agoniada há dias e tal. Sim, falando, eu queria muito te contar uma coisa, mas eu não consigo, assim. Ai, meu Deus, essa menina tá grávida. Pra mim, a pior hipótese era ela estar grávida, Sim. com 14 anos, 15 anos. Sim. Mas, De fato. eu mesmo assim, mesmo que ela esteja grávida, tá tudo jóia, vamos dar um jeito, sabe? O que eu ficava pensando é, como é que você vai contar isso pro papai e pra mamãe, sabe? Isso me preocupava. Sim. Mas a Lô já tinha falado que ela queria me contar alguma coisa, mas ela não conseguia me contar, sabe? Sim. E aí, a Raquel foi deduzindo mais ou menos, escrevendo no papelzinho, eu confirmei. E lá, foi toda uma coisa, foi bem... A gente ficou bem emocionado também, né? A gente chorou e tal. A Raquel, tipo, falou... Cara, tamo aí, te amo de qualquer jeito, independente de qualquer coisa. Então isso foi muito precioso, assim. E foi um momento difícil pra mim, isso daí. De entender essa coisa toda, sabe? E você me apoiou, você me acolheu. E eu acho que o maior medo, assim, também é como aquela pessoa tão importante pra mim vai reagir, né? Com certeza. Será que eu vou perder essa pessoa? Exatamente. Vou perder a admiração dela? Esse é um a amizade, pessoalmente, que a gente tem, né? Esse é um dos maiores receios, eu acho que no geral, em relação a essas coisas, assim, nessa fase. Acho que depois você fica mais adulto, assim, você tá com a sua vida encaminhada. Meu filho, você não liga tanto, mas quando você é novo, assim, você fica medindo e pesando muito isso, assim, sabe? Total. É porque você depende das pessoas, né? Exato. Então, Exato. tem essa questão. Encerramos a brisa das irmãs, né? Sim. Esse bloco de perguntinhas aí pra gente se conhecer um pouco mais. E no nosso terceiro bloco a gente vai, pra finalizar, né? Fazer um bate-brisa, um pouquinho de umas perguntinhas aí. Mais perguntas? Que isso? Mais perguntas, galera. Vamos conhecer, né? Me leva pra jantar e tal, né? Vai embora a vida, tá? Mas me fala aí, mana, uma coisa pequena que te faz feliz. Nossa, eu acho que eu vou ter que esperar você responder pra eu lembrar a minha resposta. Uma coisa pequena, boba, que me deixa assim, pô, satisfaçãozinha, gostosinha aqui. Tô com tempo de ficar à toa e eu gasto esse tempo ali, tipo, ouvindo músicas, explorando músicas, pesquisando sobre o artista. E aí eu assisto o clipe, eu assisto, enfim, eu escuto, vejo a letra, vejo a tradução. E aí eu vejo o clipe, vejo tradução, vejo, enfim, tudo, fico pesquisando. Eu
Poderia ficar algumas horas fazendo isso. É uma coisa que eu gosto, assim, de ficar explorando novos artistas também, vendo, enfim, pesquisando, sabe? É uma coisa que eu não tenho feito com muita frequência, mas sempre esteve muito presente na minha vida. Esse tipo de momento, assim, sabe? É uma coisa boba, que me deixa, que eu gosto, me dá satisfação. Sei, compreendo. Eu, na verdade, eu lembrei de uma coisa. Eu gosto de pegar sol. Cara, eu adoro pegar sol, velho. Isso me deixa tão feliz. Cara, é uma coisa, é um efeito Gostoso. babado, né, no Eu corpo. gosto. Na moral, Eu gosto. eu tava, eu tava andando de bike esses dias e caraca, mano, teve uma hora assim que o sol tava mais quente e eu tava sentindo ele na minha pele, assim, sabe? Muito bom. Que isso, que Vai tomar delícia. banho. Muito Pelo bom. amor de Deus. Um lugar, mana, que te faz sentir segura. Cara, eu acho que pra mim não é necessariamente um lugar físico, mas um lugar nas pessoas que eu amo, assim. E que eu, na verdade, que me amam, na verdade. Estar próximo de pessoas que eu sei que me amam, sabe? Que me aceitam por inteiro. E não que passa a mão na minha cabeça, mas que me aceitam por inteiro e que é um lugar que eu sei que são pessoas que eu sei que elas não vão simplesmente virar as costas porque vacilei aqui ou ali, ou enfim, qualquer coisa. É onde eu me sinto seguro. Então, onde eu estiver com essas pessoas, eu provavelmente estarei confortável, segura, sabe? Entendi. E Total. no seu caso? Um lugar que te vai se sentir segura. É engraçado que esse lugar é um lugar de preocupação antes e às vezes depois. Mas durante é onde eu me sinto segura, que é quando eu tô tocando bateria. Não é nenhum lugar, né? É um momento. Mas quando eu toco bateria eu me sinto conectada comigo, entendeu? E Sim. essa sensação é muito boa. Massa. Tem alguma coisa que você acredita e que pouca gente concorda, ou que você acha que pouca gente concorda? Ai, gente, por favor, não me cancelem no primeiro episódio, mas assim, talvez, né? Cara, eu acho que eu tenho uma reflexão, um pensamento sobre lugares que acham que são muito opostos de outros e no fim das contas eles são muito parecidos. Por exemplo, eu estive em dois ambientes muito diferentes, que era a igreja e a faculdade de teatro, sabe? De artes cênicas. E eram ambientes que você diria que são praticamente opostos, assim. Mas a religiosidade pra mim era a mesma. Nos dois ambientes, sabe? Tipo, as pessoas tinham o mesmo tipo de atitude, só que com discursos diferentes. Então eu tenho a sensação de que lugares que se acham muito assim opostos, porque a gente é muito diferente deles, não sei o quê, geralmente não são opostos, sabe? É como se o Polo Norte criticasse o Polo Sul, sabe? Mas os dois são gelados, os dois têm pinguim, urso polar, entendeu? Só que um fica em cima e outro fica embaixo, entendeu? Mas ambos estão no extremo. Sim. Tem alguma brisa que tu nunca esqueceu? Tipo, uma brisa eu acho que aqui é um conselho, tipo, uma parada, uma visão, assim. Cara, minha mãe lançou uma visão uma vez que eu nunca esqueci. Uma visão não. Ficou cirúrgico. Uma perspectiva que eu nunca esqueci, cara. Eu tava fazendo fanfarra quando eu tinha 9 anos de idade. Tocava corneta. E tinha um trecho específico da música do Tim Maia que a gente tava tocando que eu não tava conseguindo fazer. E aquilo me deixou cabisbaixa porque eu sentia que eu tava atrapalhando o grupo por não conseguir fazer. Eu pensava que não era boa o suficiente e que eu tava atrapalhando, sabe? E aí, eu cheguei pra minha mãe e falei, mãe, eu acho... E ninguém me colocou na fanfarra, fui eu que pedi, né, pra fazer e tal. Falei, mãe, eu acho que eu quero desistir, porque eu não tô conseguindo, eu acho que eu sou ruim e tal. Ela falou assim, tudo bem, se você quiser não ir mais, tudo bem, a mamãe não te leva mais. Mas é uma coisa que você gosta. Se você vai desistir de uma coisa que você gosta, eu acho
que você provavelmente vai desistir de qualquer coisa na sua vida. Ou de tudo. Porque as coisas não são fáceis. E de coisas que fazem sentido muitas das vezes. Exato. Pra gente, né? Pra você, no caso. E ela me falou aquilo, eu fiquei, damn! Baby! Oh my gosh! E eu nunca esqueci disso, assim. Eu acho que parte da minha determinação vem dessa ocasião, sabe? Dessa visão, dessa brisa. Uhum. Sim. A minha é uma muito recente. Eu acho que tem muitas coisas, né? Mas muito recentemente, 10 anos atrás. Quando eu entrei na faculdade, com 17 anos, 17, 18 anos, então, bem novinho ali. Aí conheci um amigo, a gente foi lá pra casa dele, uma galera e tal, aí a gente trocou ideia com a mãe dele veio de um contexto muito parecido do que eu tava vivendo naquele momento, sacou? Morava longe da facul, papapá, enfim, aquela restrição financeira e tal. E aí ela falou, ela era bem sucedida, tinha alguns escritórios de advocacia no Rio de Janeiro, e ela era de Campo Grande, lá, né? E aí, ela, né, no meio dessas trocas aí de processos, né, de prosperar, de conseguir chegar onde você quer chegar, ela falou, o mundo pode começar em Campo Grande, pode ter começado em Campo Grande, mas ele precisa acabar ali. E eu fiquei, faz sentido. Não é sobre você esquecer suas origens, né, mas assim, o mundo começou em Nova Iguaçu pra mim. E não precisa acabar ali. Sim, sabe? Total. Nossa, essa brisa aí é boa, hein? Sim. E é uma coisa que eu carrego. E é uma coisa que eu tenho, eu acho, em mim, há algum tempo. De, cara, ser meio inquieta, tipo, de querer viver o mundo, devorar o mundo, sabe? Certo. E, pra finalizar, se sua vida fosse uma série, qual seria o nome do episódio de hoje? Cara, eu acho que seria o mínimo pra começar. Porque a gente geralmente é muito perfeccionista, né? A gente quer estar pronto já, não quer errar. Eu vejo isso muito nos alunos, por exemplo. Primeira vez que tá fazendo um negócio e quer estar acertando e... Não, as coisas levam tempo, mas é isso. O mínimo pra começar e vai. Sim. A minha, eu acho que seria vai e vive. Vai e vive. Vai viver, meu filho. E é isso. Eu diria que é isso. Estamos aí passando por recomeços, mudanças. Então, vai e vive. Se você também está passando, vá e viva, por gentileza. É isso. Encerramos por aqui o nosso primeiro episódio de podcast por Brisa. A gente queria trazer um pouquinho dessa nossa relação, das trocas que a gente quer ter aqui, mas com certeza virão assuntos talvez um pouco mais densos, assuntos mais descontraídos, ou densos abordados de uma forma descontraída. Sim. E aí vocês fiquem ligados, acompanhem. É isso aí, galera. Muito obrigada para quem ficou até aqui. Espero que tenha gostado e um beijo. Valeu! Valeu!